Programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Luceni Santos. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Hoje nós temos o segundo programa da série Crer é Também Pensar. Para nós todos é uma alegria estarmos aqui novamente e hoje nós falaremos sobre a relevância da igreja nas nossas vidas. Qual a relevância da igreja na sua vida, nas nossas vidas hoje? Teremos entrevistas, teremos reflexões sobre a palavra de Deus com o pastor Josadaque. Temos a honra hoje de estar aqui recebendo o pastor também da Igreja Presbiteriana Independente, o pastor Rodrigo, vai falar também, vai ser entrevistado. E eu espero que todos participem do programa. A semana passada nós tivemos aqui o pastor Arthur Grupilo, que falou sobre a questão da igreja e do pensamento e fé e razão. E hoje a gente vai falar sobre a importância da igreja. E para isso nós vamos ouvir uma música, a música de Martinho Lutero, que fala sobre a reforma protestante, que é Castelo Forte é o Senhor. Nós agora ouviremos o pastor Josadaque, que vai fazer uma oração e vai fazer uma reflexão sobre a relevância da igreja nas nossas vidas.
Gente, antes da oração, é uma alegria estar aqui de novo, né, pela segunda vez. Nós tivemos um probleminha e nos atrasamos um pouco. Nós queremos pedir desculpas aos nossos espectadores, ouvintes. Eu ainda não estou acostumado com o local aqui, é muito enrolado para chegar aqui. Né? E então, nós nos atrapalhamos um pouco. Nós temos aqui a minha esposa, e à minha direita e à minha esquerda o pastor Rodrigo. Uma satisfação, uma alegria tê-lo aqui. Nós faremos hoje um programa, vocês vão perceber, mais eclesiástico, né? O programa anterior foi mais apologético, com aquela reflexão sobre fé e razão, e hoje nós teremos umas considerações mais eclesiásticas, mais propriamente eclesiásticas, né? Para isso, vamos ver o trecho da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 22. O apóstolo Paulo diz o seguinte aos seus leitores daquela época e nos diz hoje: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Vamos orar? Ó Deus, nós te pedimos que pela tua graça, pela tua misericórdia, a tua palavra fale aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que ela cumpra aquele propósito para o qual o Senhor a tem destinado. Ajuda-nos nesse programa, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, o tema desse programa hoje é a relevância da igreja, a importância que a igreja tem para as nossas vidas. A primeira coisa que a gente pode considerar a respeito da igreja é o fato de que ela tem uma mensagem única no sentido de que a mensagem que ela traz é uma pessoa. Nós pregamos uma pessoa. O apóstolo Paulo diz: nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então, é mais do que uma mensagem, um discurso, uma formulação doutrinária, teórica. É uma pessoa, é um ser, o ser de Deus. Jesus faz parte da Trindade. Ele é Deus, como Deus é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Essa pregação do Evangelho é, como diz o apóstolo Paulo, absurdo para os que pensam e é absurdo também para os que esperam milagres, para os que esperam coisas espetaculares. É muito interessante que o apóstolo Paulo, dessa forma, está classificando, digamos assim, as expectativas que, de um modo geral, se tem ao longo da história, do ponto de vista das religiões, de um modo geral. Ou seja, toda religião ou tem racionalidade, ou tem milagre, ou tem mistério, né, como se diz classicamente na sociologia, na filosofia da religião. Mas o que Paulo está dizendo é que, para os racionalistas, para aqueles que resistem à ideia do exercício de uma fé que vem como consequência do conhecimento da palavra de Deus, nós pregamos a Cristo, uma pessoa, e este crucificado. E para aqueles que têm a expectativa de que a religião, de que a instituição religiosa, seja ela qual for, tem como finalidade principal mostrar o sobrenatural de forma espetacular, para que com isso atraia a atenção das pessoas e possa motivar as pessoas a se tornarem, digamos,
militante, um fiel, um crente naquela religião, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. A pregação da cruz, a pregação do Evangelho, a pregação da pessoa de Cristo é, portanto, uma resposta inesperada. É inesperada para uma racionalidade que não consegue admitir que um Deus todo-poderoso tenha se humilhado, tenha se tornado homem, tenha se submetido a morrer numa cruz do Calvário, como um condenado qualquer, como um pecador qualquer. Isso é uma completa irracionalidade. E também é uma irracionalidade para aqueles que esperavam um Jesus, um Messias, um libertador vitorioso, espetacular, que viria governar o mundo a partir de Jerusalém, como era a expectativa dos judeus, né? Sinais, prodígios, no sentido de demonstrar a superioridade de uma divindade que se impõe pela força, pelo poder, pela glória visível. Não, Paulo está dizendo, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então essa é a mensagem da igreja. A igreja é tanto mais relevante quanto mais fiéis sejamos à pregação genuína do Evangelho, que consiste na pregação de Cristo como aquele que é o Cristo que morreu na cruz, que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter a nossa vida redimida, a nossa vida salva, resgatada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, meu irmão, lembremos-nos disso quando estivermos em dúvida quanto à relevância da igreja. Lembremos-nos disso quando nós estivermos comunicando aos outros a graça de Deus, que nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Lembremos-nos disso como sendo aquela experiência vivenciada, porque já existiu na eternidade, a experiência mais importante, mais definitiva das nossas vidas, que é ver as nossas vidas nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos ouvir mais uma música, dessa vez. Vencedores por Cristo, este é o meu povo, aqui presente. Teu povo aqui presente. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente,
todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pessoal, em seguida nós vamos ter agora uma entrevista com o pastor Rodrigo de Souza. Pastor Rodrigo é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, que fica ali na Simeão Sobral. E o pastor Rodrigo é um pastor assim, de referência, faz um trabalho muito importante na igreja dele, conheço o trabalho dele, inclusive o trabalho social. Ele dá um apoio muito grande. Eu vou aproveitar e fazer aqui também, né, a minha propaganda, dá um apoio muito grande à ABU. Para quem não sabe o que é a ABU, é a Aliança Bíblica Universitária, e também a ABP, Aliança Bíblica de Profissionais. E se você hoje estiver numa universidade, participe desse grupo. É um grupo de reflexão, um grupo de evangelização, um grupo de estudo da Palavra de Deus, onde você vai estar dentro da universidade e participando também do Reino de Deus. Então, pastor Rodrigo com a palavra. Bom, antes do pastor Rodrigo tomar a palavra, eu vou fazer... Eu preparei perguntas aqui, mas isso não significa que nós nos limitemos a essas perguntas e que no decorrer da própria entrevista, né, poderá surgir alguma colocação. Mas vamos começar pensando o seguinte, pastor. A igreja continua relevante nos nossos dias, apesar das mídias sociais. A gente sabe que as pessoas... por algum motivo, até por motivos fúteis, né, muitas vezes deixam de ir à igreja pensando, não, eu tenho o programa do fulano, de tal, do Josadac, não sei o que e tal. Josadac, né? De Josadac não vou falar não, mas de Silas Malafaia, vai. Então eu deixo de ir a tal ou qual ir para a igreja por causa disso. O que é que o irmão nos diria a esse respeito? Primeiramente, bom dia. Agradeço o convite, agradeço a audiência daqueles que nos ouvem. Tratar da relevância da igreja é pensar na sua capacidade de fazer leitura do seu tempo. Uma igreja é tão relevante quanto consegue fazer uma boa leitura do seu tempo e uma boa atualização da mensagem bíblica. As pessoas irão se sentirem acolhidas, interessadas, e a igreja fará sentido nas suas vidas, tanto quanto a igreja conseguir lidar com as demandas do seu tempo. As redes sociais, as mídias, essa possibilidade de ouvir a mensagem, de ter um contato com o Evangelho por um outro meio que não a igreja física, o corpo de Cristo, a comunidade de fé, não deve ser necessariamente um obstáculo, uma concorrência, pelo contrário, é uma ferramenta, é um mecanismo de apoio à missão da igreja. A igreja não tem que se preocupar com estes elementos mais atuais, contemporâneos de comunicação, ela tem que se preocupar com o ajuste da sua mensagem, a sua leitura do seu tempo, daquilo que nesse momento aflige a alma das pessoas, aquilo que nesse momento é uma demanda social que deve ser atendida e combatida muitas vezes quando for danosa.
a relevância está intimamente ligada à sua capacidade, a relevância da igreja está intimamente ligada à sua capacidade de leitura, de fazer hermenêutica, de compreender o seu tempo e assim agir, tanto por meio do seu discurso, da palavra pregada, da verbalização do evangelho, tanto por meio da sua praxis. A ação institucional da igreja, a ação individual de cada crente no seu local de atuação, no seu campo de missão. Então, eu vejo muito relevância a partir dessa ótica. Nós precisamos, sim, atualizar a mensagem. Não podemos achar que já fazemos bem porque fazemos há séculos e simplesmente continuar fazendo do mesmo jeito. É preciso atualizar. E isso, do ponto de... Sem comprometer... Obviamente. A fidelidade às escrituras. Etc. Existem preceitos, existem valores, existem princípios que são eternos, que eles pré-existem à igreja. Mas existe um jeito de comunicar, existe um jeito de fazer com que esses valores, esses princípios eternos cheguem ao coração das pessoas e tenham significado e tenham relevância. E eu acho que essa é a missão da igreja. Essa é a missão da teologia, é fazer releitura, é compreender a sua demanda contemporânea e aplicar o evangelho, que sempre tem resposta. O evangelho, a palavra de Deus, ela é rica em orientações, em respostas, em dar encaminhamentos para a vida do ser humano. No entanto, é preciso ter sensibilidade. Eu acho que nós, por vezes, desprezamos demais o nosso tempo e queremos apenas ficar olhando para a tradição, para aquilo que vem sendo feito, para aquilo que já é consagrado. Aquilo que vem dando certo é o que nós devemos fazer e continuar fazendo. É óbvio que nós não podemos, enquanto igreja, enquanto instituição, por exemplo, eu me filio à tradição reformada, sou presbiteriano, eu não posso desprezar a liturgia, a doutrina, não posso desprezar uma série de elementos que constituem a identidade presbiteriana. No entanto, a gente não precisa também, por amor e por apego a essa identidade, desprezar o nosso tempo. E eu acho que algumas igrejas têm conseguido fazer isso e se comunicado com o nosso tempo. Às vezes, sacrificando demais a identidade, a palavra de Deus, os valores, os princípios do Evangelho, por vezes não, por vezes conseguindo conciliar bem essa questão de fidelidade à palavra e comunicação e atualização, mas, de algum modo, precisamos partir desse ponto. É preciso atualizar para ser relevante, atualizar a comunicação. É preciso atualizar a leitura. Do contrário, vamos nos tornar obsoletos mesmo. Sim. O que a gente poderia enumerar, assim, do ponto de vista de um certo reconhecimento, né, de que nós temos eventuais problemas? O que nós poderíamos destacar como problemas da igreja contemporânea hoje, né? Problemas, eu estou me referindo não à denominação sua ou minha, mas uma denominação específica, mas a igreja enquanto igreja, enquanto instituição presente. As dificuldades que eu enxergo assim na maioria das igrejas é em lidar com o chamado mercado religioso. Nós temos uma série de denominações, de instituições, e elas meio que estão tentando conquistar a sua fatia no bolo. E no afã de crescer, de ter um projeto institucional de crescimento, de ser uma denominação relevante na cidade, no bairro, de ter um número expressivo de fiéis, ocorrem os desvios, ocorrem os exageros, nós deixamos de perseverar em algumas coisas que são caras para o evangelho, que são caras para o cristianismo. Nós passamos a lidar com o que dá certo. Nós absorvemos um pragmatismo excessivo. Atualização, ser contemporâneo, ter uma leitura do seu tempo não é ser necessariamente pragmático. Nós não somos um povo pragmático, nós somos um povo que é fiel à mensagem que Cristo nos entregou. Nós temos por missão primeira a fidelidade a Deus e ao Evangelho. E secundariamente nós anunciamos conforme o Espírito nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá visão. Eu creio que nessa guerra por uma fatia do bolo é que a igreja tem pecado, tem se cometido exageros e tem esquecido de partes importantes da pregação. O Pacto de Lausanne consagrou aquela máxima, o Evangelho todo para o homem todo.
E eu creio que, na medida em que a gente fica olhando o que dá certo, a gente não prega o evangelho todo. A gente prega o evangelho que as pessoas querem ouvir, mas sem confrontar. O evangelho tem uma perspectiva de confronto. O evangelho é confrontador. Ele traz paz, mas traz angústia. Ele traz uma sensação de que eu encontrei aquilo que eu busquei a vida inteira, mas também me traz uma sensação de que eu agora tenho todo um desafio pela frente, de adequação, de renúncia pessoal, de mudança e transformação do caráter, de renúncia do eu para me colocar a serviço do meu próximo. Então, na medida em que eu fico olhando demais para o que vai dar certo enquanto pastor, líder de uma igreja, enquanto liderança de uma comunidade, eu fico muito preocupado com o que vai fazer com que aquela comunidade vá para frente, decole, seja vistosa, eu acabo sacrificando a mensagem do evangelho. Então, é preciso ter muita sabedoria para conciliar essa necessidade de ser atual, de comunicar, de ser ouvida e entendida e não ser rasa profeticamente e não ter uma superficialidade profética na denúncia do pecado, na denúncia dos desvios do ser humano, naquilo que ele faz que sacrifica a dignidade da pessoa humana. É preciso ter muita clareza que fazer-se entendida não pode ter como custo não pregar o evangelho todo. Se eu começar a falar desse tema, que faz parte dessa gama de valores, de princípios do cristianismo, eles vão começar a não querer me ouvir, eu vou ser rejeitado, eu não vou ser bem visto, vai parecer um discurso muito ortodoxo, muito conservador. Então eu não posso ficar preocupado com esse tipo de feedback. As pessoas não vão me aplaudir, não vou ter audiência. Eu tenho que pregar. Agora eu tenho que pregar numa linguagem e em cima de temas relevantes. Eu creio assim. Uma outra questão que eu pensei é o seguinte: como confrontar, como lidar com as duas tendências, que existem hoje no meio evangélico, que seria a teologia da prosperidade, né? Entre aspas, a teologia da prosperidade, e a ideia de uma rigorosidade litúrgica que engesse a igreja, né? Torne a igreja muito, como se dizia antigamente, muito fria, muito gelada. Sem espontaneidade, né? Sem liberdade, Como é que a gente lida com esse dilema, né? Com essa dualidade? A teologia da prosperidade tem sido alvo de reflexões por parte dos teólogos, até de outras áreas do saber, ciências da porque, religião, de algum modo, é um fenômeno muito interessante enquanto fato social, enquanto fenômeno da religião. Mas, do ponto de vista teológico, é de uma pobreza doutrinária e de uma discrepância, de um equívoco teológico muito grande. Pressupor que eu posso barganhar com Deus, que eu posso negociar com Deus, é anular a graça. Entender que eu posso, em dado momento, com os meus recursos, com o meu dinheiro, que geralmente é a tônica desse discurso, conquistar o favor divino, é desprezar a mensagem da graça, o evangelho da graça. O evangelho da graça trabalha com a ideia de que nós não temos nada da parte de Deus, nós não recebemos nada da parte de Deus por merecimento. Deus unilateralmente escolheu nos amar, nos abençoar, prover para as nossas vidas, e isso independe dos meus gestos, das minhas atitudes, dos meus comportamentos. A ideia de servir a Deus, de ser íntegro, de ser honesto, de ter caráter, de ter uma postura aceitável diante de Deus, não é para conquistar o favor divino, mas é uma resposta de gratidão já àquilo que Deus tem feito na minha vida, a obra de salvação, a salvação operada em Cristo, o sustento e tudo mais que Deus faz por mim. Eu procuro ser de algum modo agradável aos seus olhos em gratidão. Então, teologicamente falando, é uma doutrina que não faz sentido, é de uma pobreza, uma tentativa de distorcer alguns elementos pontuais da história do povo de Deus. Em algum momento da história de Israel havia esse sentimento de uma teologia de retribuição, de uma relação de retribuição com Deus, mas isso foi muito pontual e não se sustenta diante do evangelho da graça.
quanto à igreja como um todo lidar com essa teologia, eu creio que nós não devemos construir um discurso em oposição à teologia da prosperidade. Como no passado o povo evangélico, a igreja evangélica, tentou construir muito a sua identidade em oposição ao catolicismo. Num dado momento havia uma rivalidade, havia esse clima muito de competição entre evangélicos e católicos, e a gente meio que foi construindo nossa identidade em oposição ao catolicismo. Nós não devemos hoje, os protestantes de linha histórica, ou mesmo pentecostal, clássica, construir nossa identidade em oposição a essas igrejas neopentecostais que têm como tônica a teologia da prosperidade. Devemos pregar o evangelho com naturalidade, devemos pregar a mensagem da graça, porque ela em si desconstrói esse discurso. A mensagem da graça, pregar a doutrina da graça, já em si é uma forma de combater essa doutrina espúria. Nós não precisamos de teologia da prosperidade para que as igrejas cresçam. O Brasil, ele ainda é um país com muitos desafios na área econômica e social, existe muita gente pobre, existe muita gente que vive em dificuldade, mas existem outras demandas, que não só a questão econômica. Existem outras questões que trazem angústia para o coração humano, que não só o dinheiro. Então, a teologia da prosperidade não é o único caminho para se comunicar com os anseios e com os conflitos do nosso tempo. Existem pessoas que estão enfermas, porque essa sociedade de consumo adoece, as pessoas ficam ansiosas por ter, por conquistar, por cada vez mais prosperarem e atingirem um patamar de vida confortável, e mesmo quando adquirem isso, adoecem, ficam depressivas por medo de perder, ficam depressivas por medo de não continuar numa evolução, num crescimento patrimonial. A igreja pode cuidar dessas demandas emocionais, que são muitas. As pessoas estão angustiadas, elas estão tentando preencher suas vidas com coisas, estão vazias, estão se deprimindo, estão estressadas. Existe toda uma gama de enfermidades emocionais e espirituais decorrentes dessa sociedade de consumo que a igreja pode trabalhar. O não ter dinheiro, que já foi uma realidade muito abrangente no nosso país, diminuiu. Existem muitos bolsões de pobreza, existem muitos lugares que nós devemos atacar com nossa pregação, com a nossa prática cristã, mas não é com teologia da prosperidade, é com diaconia. É com diaconia, é com cuidado, é com pastoreio, é com partilha, mas não com teologia da prosperidade. Ok. Ainda mais uma questão, pastor, seria o seguinte. A gente tem ouvido sempre, ultimamente, nos últimos anos, uma preocupação cada vez maior no sentido de exigir-se do púlpito exposição bíblica, exposição da palavra, né? O que é diferente de uma pregação uma pregação pode ser bíblica, né? Mas pode ser temática, pode ser de qualquer outra natureza, histórica, etc. Mas a ideia da exposição bíblica, o irmão acha que a gente está progredindo nessa área? Existe mais consciência disso? Existe mais empenho nesse sentido? Então, até retomando um pouco a questão anterior que eu deixei de comentar sobre a liturgia. Eu acho que isso passa por uma questão da visão litúrgica da igreja contemporânea. Existem, de fato, outros elementos que são mais interativos, que são mais dinâmicos e, por vezes, atraem mais. A música, por exemplo. Sim. Então, os cultos hoje são muito musicais. Você, numa igreja que tem 1h30 de culto, por vezes tem aí 1 hora, pelo menos, de música, de louvores, de momentos musicais ao longo do culto. E aí, tirando as orações, às vezes sobra lá uns 20 minutos para a pregação da palavra, para a exposição do evangelho. Isso eu acho problemático. Esses momentos, essa organização litúrgica, criar alguns momentos específicos para tratar determinados temas, como a confissão, a gratidão, a adoração, essa é uma questão que eu acho secundária. Você pode cantar, louvar, orar dentro de uma ordem própria daquela comunidade, sem que haja uma rigidez litúrgica, partindo da liturgia reformada. Eu não sou tão apegado a essa forma, a essa sequência de atos dentro de um culto. Agora, eu sou muito apegado, eu sou muito defensor da valorização da pregação.
E eu creio que o culto reformado, ele tem um espaço amplo para a pregação do Evangelho. Eu acho que nisso nós temos que perseverar. Ainda que às vezes não haja uma valorização, os próprios participantes, os próprios fiéis gostem mais de cantar, de se movimentar. Ou então gostam de um pregador mais... Exato, mas nós devemos valorizar. Agora, o tipo de pregação, se é uma pregação mais expositiva, mais temática, ou se é com uma abordagem mais histórica, aí eu acho que tem ocasião para tudo. Eu acho que o pregador tem que ter sensibilidade de entender o momento. O chamado culto público, aquele culto dominical, é um culto repleto de visitantes, é um culto que deveria pelo menos ter um bom número de pessoas que estão ali pela primeira vez ou não tem tanto hábito assim de frequentar uma igreja, e o pregador precisa ter sensibilidade para trazer uma mensagem compreensível. Esta é uma ideia da chamada teologia missional. Uma igreja missional é uma igreja pensada para os de fora. Então, pensando igreja para aqueles que não são de dentro, pensando igreja para aqueles que estão se achegando há pouco na comunidade, é preciso adequar a mensagem, sim. Evitar jargões, evitar uma linguagem que tenha símbolos, que tenha signos muito próprios da nossa comunidade, tentar dialogar mais com temas compreensíveis e com termos, e mesmo traduzindo a teologia, a doutrina, para termos mais compreensíveis. Eu acho que a gente peca um pouco nisso. E quando a gente faz isso, a gente se torna até mais atraente para os próprios fiéis. Na minha experiência, quando eu consigo pregar a tal ponto que alguém de fora ouça, compreenda, assimile, os meus irmãos, a minha comunidade de fé também é mais edificada. Às vezes a gente nivela muito por cima, tem uma perspectiva que as pessoas têm um nível de compreensão, um nível de conhecimento bíblico muito aprofundado, e não tem. A Igreja Evangélica Brasileira vive um tempo de analfabetismo bíblico enorme. E as pessoas leem pouco, como todo brasileiro lê pouco. As estatísticas quanto à leitura no Brasil são tristes, e no meio cristão não é diferente. E a gente às vezes pressupõe que elas têm uma base doutrinária, teológica, histórica muito grande. E nós estamos falando de uma coisa que as pessoas não estão entendendo nada. Então é preciso ter essa sensibilidade. Volto ao primeiro tema, fazer leitura. Que tipo de gente, com que tipo de irmãos eu estou comunicando o Evangelho? E a partir dessa leitura, adequar a mensagem. Não precisa pirotecnia, não precisa ser um indivíduo que chama os holofotes para si mesmo. Quando você traz uma mensagem boa, compreensível, que toque as pessoas nos seus pontos de necessidade, que confronte muitas vezes, mas confronte com substância, com fundamento, a mensagem, o Evangelho é poderoso. E isso não está nem no campo do racional, do explicável, é uma questão sobrenatural mesmo. O Espírito Santo, ele toma a mensagem sadia, bíblica, e faz com que ela gere um impacto tremendo na vida das pessoas. Agora, é preciso compreender minimamente, as pessoas precisam ter o mínimo de capacidade de compreender, e isso depende do pregador. Eu creio que há um exagero por parte de alguns que intelectualizam demais a mensagem, tornam ela muito inacessível. Há um exagero por parte daqueles que banalizam, que tornam ela muito chula, muito pobre, muito vazia, ficam apenas querendo movimentar as pessoas como se fosse um auditório, com jargões, com palavras de provocação, chamando as pessoas o tempo todo para interagir, mas sem conteúdo. É preciso conciliar, é preciso ir para o meio termo, porque o Evangelho não é um evangelho de questões assim muito exageradas, é um evangelho simples. Cristo pregou com simplicidade, as pessoas eram tremendamente tocadas por Cristo, porque ele tinha uma autoridade, ele trazia revelações, é o que alguns dos seus ouvintes diziam, ele diz coisas que a gente não está acostumado a ouvir, e isso trazia um impacto. É preciso mexer com as pessoas a partir da novidade do Evangelho. O Evangelho, ele se renova, ele sempre consegue trazer algo de muito atual. E quando as pessoas se deparam com essa mensagem diferenciada, atual, elas são tocadas. Que mensagem é essa? Que coisa especial, que jeito diferente de trazer um princípio, um valor, um ensinamento da palavra. Eu creio que a pregação pode ser... Eu tenho ouvido muitos pregadores que pregam 50 minutos, e deixam os seus irmãos, os seus ouvintes, atentos,
porque são mensagens muito sólidas, com muito conteúdo. É óbvio que geralmente são bons oradores, mas não são oradores extravagantes que ficam fazendo gestos e tendo comportamentos assim muito fora do comum. Não, são pessoas que comunicam o evangelho com clareza, de maneira limpa, de maneira tranquila, mas com conteúdo. Bom, nós temos como parte da nossa programação a participação das pessoas através de perguntas, etc. E eu, pelo menos até agora, só recebi uma pergunta, que foi alguém que fez a pergunta antes do programa ir ao ar, né? Então eu vou passar aqui para o pastor, que está dirigido a mim, mas eu gostaria que o irmão... Professor, no caso, pastor Josadac, gostaria que no programa de hoje, no debate, o senhor comentasse sobre a dificuldade dos evangélicos permanecerem fiéis a Deus quando entram na política e na universidade. Um forte abraço. Seu ex-aluno, pode ler o nome? Pode. Creio que seja Clerton Neto. Isso, é o Clerton. A missão de todo cristão é se colocar no espaço público, é viver a sua fé no espaço público. Jesus, naquela metáfora de ser sal da terra e luz do mundo, diz isso, que a gente, se quer iluminar, não pode ficar num local restrito, tem que levar essa luz para um campo mais amplo possível. É o espaço público. O amigo fala da política, fala da universidade, mas isso pode ser aplicado a qualquer outro espaço público, local de trabalho, isso pode ser dito da minha vizinhança. Se inserir em ambientes fora do ambiente eclesiástico, digamos que... Tivemos um probleminha técnico. Se colocar em qualquer ambiente fora dessa comunidade de fé é sempre muito desafiador. Na medida em que eu me relaciono com pessoas que têm outros valores, que têm outros princípios, eu vou ser mais exigido na minha fidelidade, na minha capacidade de permanecer fiel àquilo que o Espírito tem construído enquanto caráter, enquanto estilo de vida. A política é mais desafiador, porque não precisa nem dizer, é um ambiente repleto de valores muito distorcidos, de objetivos muito distorcidos, são mentes muito doentes, são pessoas que têm uma capacidade de serem egocêntricos ao extremo, pensam apenas em tirar proveito, enriquecimento ilícito, e isso que a gente está acostumado. É óbvio que tem também gente bem intencionada, gente que quer fazer a coisa corretamente, mas se colocar nesses ambientes onde a ética, a moral é muito relativizada, exige daquilo que eu tenho aprendido com Cristo, daquilo que eu tenho recebido do meu contato com o Evangelho. A experiência de conversão gera uma mudança inicial. A santificação, ela dá sequência a esse processo de mudança, ela amplia, intensifica, aprofunda as mudanças e transformações no caráter do ser humano. Alguém que queira se preservar fiel, santo, tem que investir em santificação, tem que investir em vida com Deus, tem que ter uma vida devocional, tem que ter uma prática de disciplinas espirituais contínua, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que servir, tem que congregar. O grande problema é que algumas pessoas dessas que ocupam esses espaços públicos e começam a militar e começam a se engajar, começam a desprezar o valor, inclusive, de congregar, o valor, inclusive, de ter uma comunidade de fé, uma rede de proteção espiritual que é a igreja. O sujeito desaparece completamente. Às vezes o indivíduo milita no sindicato, na política, na universidade, e acha que não precisa mais de igreja, que igreja é uma questão opcional. Eu vou lá, se eu quiser, é um acessório, e não é fundamental. Eu preciso que aquelas pessoas que fazem parte da igreja reforcem a minha fé, tanto com palavras de motivação, tanto com palavras de confronto, com palavras proféticas. Então, permanecer fiel requer manter um vínculo com a comunidade de fé. Sim. E manter um vínculo, sobretudo, com o meu Deus, continuando a orar, a se permitir ser confrontado por Deus, porque oração não é só dizer para Deus, oração é muito mais do que um monólogo com Deus, é um tempo de ouvir, de escuta, é um tempo de se permitir ser confrontado pelo Espírito Santo. Então é preciso essa espiritualidade mais piedosa,
para permanecer espiritualmente vivo nesses meios, nesses espaços públicos, onde a ética, onde os valores, onde o estilo de vida muitas vezes se distanciam daquilo que o Evangelho nos traz como caminho. É isso aí. Nós queremos aproveitar o momento para reforçar, junto aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, né, a participação no programa. O problema é que eu ainda não consegui resolver aquele problema do chip. Né? Na terça-feira passada, eu anunciei um número de celular para utilizar no WhatsApp, mas não deu certo. Por enquanto, nós temos que usar o nosso próprio número, que é o 998706750. Ainda dá tempo entrar em contato, né? Então, se você quiser, tiver interesse em participar, nos faça aí uma comunicação, uma pergunta, um comentário diante do que foi exposto pelo pastor Rodrigo e também pelo programa de um modo geral, e também podem fazer perguntas sobre outras coisas que estejam preocupando os irmãos, as pessoas, os amigos, né? Porque essa é sempre uma oportunidade que a gente tem de tirar dúvidas e de interagir, né? E também, assim, nós pretendemos aperfeiçoar essa área, pretendemos estimular as pessoas a participarem para fazer parte do cronograma do programa, de tal forma que a gente conte com ela de fato, né? Então, vamos para mais uma música, Lacini? Isso. A terceira música também dos Vencedores por Cristo, Ajuntamento. Buscai a Deus o seu poder, a sua presença de amor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, alegrai-vos no seu louvor. Dizei a todos em alto e bom som, reina o Senhor, soberano Rei das nações, reina o Senhor. Buscai a Deus o seu poder, a sua presença de amor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, alegrai-vos no seu louvor. Dizei a todos em alto e bom som, reina o Senhor, soberano Rei das nações, reina o Senhor. Alegrai-vos no seu louvor. Alegrai-vos.
Bom, então, eu quero sugerir ao pastor Rodrigo que fique com a palavra aí, diga mais alguma coisa, se ele tiver alguma coisa a acrescentar e tal, para a gente ir, enfim, em direção ao encerramento do programa. Quero agradecer o convite, pedir desculpa por falar demais. De modo nenhum, pastor. E deixar como palavra final que não existe fórmula para ser relevante, não existe método, não existe alguma coisa que você possa implantar numa comunidade e isso vai fazer necessariamente com que ela seja relevante. Eu creio que as igrejas são como pessoas, cada qual tem sua personalidade, tem suas características, mesmo dentro de uma denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, Igreja Batista, mesmo dentro da denominação, as comunidades locais, elas são diferentes, elas têm pessoas diferentes, e eu creio que o desafio é, dentro daquele microcontexto, daquela comunidade local, fazer a leitura dos talentos, dos dons, das pessoas que ali estão presentes, das demandas à sua volta, no seu bairro, e a partir disso pedir orientação a Deus para empreender trabalhos, para ter uma programação, um conjunto de atividades relevante, para tentar ajustar até meio discurso, a pregação àquele público. Eu acho que é importante esse esforço. Eu creio que não podemos nos acomodar. O que me incomoda nesse momento é muitas vezes ver a igreja evangélica acomodada, achando que já achou o caminho das pedras e que já sabe como fazer com que a pregação, a missão seja relevante. Não. É um esforço contínuo, nós temos que refletir continuamente, temos que continuamente chamar a liderança de uma comunidade local para pensar como tem sido, por que não tem dado certo, por que não temos caminhado, o que não está indo bem, orar, colocar diante de Deus, ter esse esforço. Eu acho que isso aí é algo que falta realmente, orar. Muitas vezes o problema está na falta de oração, de buscar a Deus, de buscar aquela dimensão da operação do Espírito Santo nas nossas vidas que faz a diferença. Então, além da reflexão, do planejamento, da percepção, da releitura, etc., não esquecer que nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, numa luta espiritual, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, é bem verdade. E também revisitar a nossa tradição, aqueles que vieram antes de nós e já refletiram uma tola pretensão das pessoas é acharem que elas, no seu tempo, sempre têm a verdade, elas sempre descobriram a roda. E tem muita gente que veio antes, que já pensou muita coisa, já testou muita coisa, já refletiu bastante. Então, é importante ler, revisitar os clássicos da literatura cristã, daqueles que pensaram em eclesiologia antes de nós. Esse esforço conjunto de leitura de textos, de leitura do meu povo, da minha comunidade de fé, de leitura do meu campo missionário, esse esforço de tentar entender e compreender toda essa complexidade de variáveis faz com que uma igreja seja relevante. A acomodação faz com que ela deixe de ser ouvida gradativamente, paulatinamente. Cada vez menos ela é ouvida, cada vez menos as pessoas param para ouvir o que ela tem a dizer. E eu acho que isso para nós é um fracasso do ponto de vista missionário. Nós não temos que ser aceitos, mas temos que ser ouvidos pelo maior número de pessoas. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Deus abençoe o programa de vocês e cada vez mais cresça, tanto aqui na dinâmica quanto na adesão àqueles que ouvem, àqueles que são edificados pelo programa. Deus abençoe. Agradecemos a presença do pastor Rodrigo e agradecemos também pelas palavras de estímulo, né, de apoio nesse momento. É o segundo programa. As palavras de sabedoria, né? Achei muito interessante quando ele disse que a importância da leitura, né? A gente vê pessoas lendo, mas lendo muita coisa de autoajuda hoje, tem muita literatura de autoajuda. E uma das coisas assim que eu quero falar que a inspiração do nome do programa é o nome de um livro de John Stott, que fala crer é também pensar. Então a gente pode estar dentro da igreja, mas refletindo, sendo críticos, né? E não só indo... Críticos construtivos. Críticos construtivos
e pensar nisso. Vamos ler a palavra de Deus e ler bons livros também, que vai nos levar a esta reflexão. Então, eu quero informar também que na próxima terça-feira nós faremos um programa cujo tema será a importância ou a relevância da música na igreja. Então, nós estamos já com algumas pessoas certas que vão vir para apresentarem música ao vivo, né? E nós esperamos que vocês, ao longo dos dias aí, vamos ter um debate também sobre isso com o maestro Moisés, esqueço o sobrenome dele, ele é um instrumentista de primeira linha, toca vários instrumentos, um músico muito bom, já escreveu um livro sobre o louvor na igreja. Então nós vamos tê-lo aqui conosco, entre outras pessoas, também a Simone Santana. de Santana, que canta bastante e muito bem lá na 12 de agosto, em outras igrejas, vai estar conosco também. E nós esperamos que os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes possam participar mais ativamente. Vamos tentar resolver esse problema do celular, do Zap, etc, etc. Então, acho que é isso, né? Estamos encerrando, então, o nosso programa hoje e que Deus nos abençoe. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web, programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadarque Santos e a professora Luceni Santos.